Olá, queridos alunos, tudo bem? Estou eu aqui de volta para a gente seguir nossa preparação para falar hoje de um procedimento especial, um dos que mais caem junto com as embargos de terceiro, né, e ações possessórias. São os procedimentos especiais que mais aparecem em segunda fase. Então, vamos ver agora embargos de terceiro, tá? Na tua telinha ali para a gente seguir. O tema vem regulado entre o 674 ao 681 do código e eu já te sugiro uma marcação no seu VAD ou no seu código. Artigo 674, puxa uma súmula, puxa uma flecha e escreve súmulas 84, 134, 195 e 303 do STJ. A gente vai comentar sobre elas no decorrer das aulas, mas são súmulas muito importantes em relação aos embargos de terceiro. Aparecem toda hora, tá? Então é muito comum respostas às questões ou até mesmo o fundamento da peça ter como base essas súmulas aqui. Beleza? Vamos avançar então. Introdução. O que é o embargo de terceiro? Para que ele serve? Qual que é a ideia? Olha lá. É uma ação judicial posta à disposição de quem, não sendo parte no processo, não sendo parte no processo, está dizendo que ele é um terceiro, tá? Sofrer constrição judicial ou ameaça desta. Professor, o que é constrição judicial? Me dá um exemplo, te dou dois até. Penhora, mais um, arresto. Vejam, ó, sofrer ou ameaça real. Como assim, professor? Ó, penhoraram o meu bem. Já sofri a constrição judicial. Ou o juiz mandou penhorar meu bem. Opa, ainda é uma ameaça, mas é uma ameaça real, porque há uma ordem judicial. A ordem judicial vai ser cumprida muito em breve, tá? Então, ele tem o caráter repressivo e o caráter preventivo. Duas modalidades, digamos assim, dois sabores dos embargos de terceiro, tá? Dessas sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo. Aí eu trago um exemplo aqui, ó. Exemplo, credor com garantia real, ainda que não tenha a posse do bem, se confere legitimidade para o manejo dos embargos. Então vamos imaginar o seguinte, eu emprestei uma quantia de 30 mil reais de Antônio. Antônio, você me empresta 30 mil? Empresto, mas eu preciso de uma garantia. Eu vou hipotecar um terreno que você tem em algum lugar, uma garantia real, tá? Se esse bem que está hipotecado em favor do João, é uma garantia, tá? Ele é penhorado num outro processo que o João não é parte, o João pode fazer o quê? Apresentar embargos de terceiro. Vejam, ele não é possuidor daquele bem, mas ele tem uma garantia real. O direito dele, que é a garantia real sobre aquele bem, é incompatível com a constrição judicial. Essa é a lógica aqui, tá? E aí, ó, dica importante do prof. Quem é o prof? Eu, gente. Esta é uma das poucas iniciais que você fará na prova no caso de existir processo em andamento. Outro exemplo importante é inicial com processo em andamento, né? É a de embargos à execução. Então, ó, tem professor que diz assim, gente, na hora da prova, se não tiver nada, se não tiver processo em andamento, você vai fazer uma inicial. Justo, né? Não tem processo em andamento, você vai fazer uma inicial. Agora, se tiver processo em andamento, tem professor que diz, não será uma inicial, ou será uma defesa, ou será uma petição intermediária, ou será um recurso. Cuidado, tá? Você tem processo em andamento e o teu cliente tem um bem dele penhorado, ele não é parte no processo. Cabe embargos de terceiro. Embargos de terceiro, como eu disse aqui, ó, é uma ação judicial. Se é uma ação judicial, começa por petição inicial. Outro exemplo, embargos à execução, dos importantes, né? A gente tem lá a oposição, por exemplo, mas bem menos importante. Embargos à execução, já caiu no exame de ordem. Embargo de terceiro, já caiu no exame de ordem. Eu tenho um processo de execução em andamento, aí vem a parte, apresenta o seu embargos à execução, que é uma petição inicial também. Então, cuidado. Normalmente, quando eu tenho o processo em andamento, eu não terei que fazer uma inicial. Normalmente. Mas essas duas exceções são importantes e já apareceram em prova. Então tem que estar ligado. Se o processo está em andamento, de cara já veja se não é caso de embargos à execução ou de embargos de terceiro. Se não for, aí vai ser de fato um recurso,
uma defesa, assim por diante. Mas fica tranquilo, vai ter uma aula aqui que eu vou te ensinar a identificar a peça, vou te dar vários casos para você treinar, isso você não vai ter dificuldade não, fica bem tranquilo. Ah, eu vou errar a peça, não vai errar, ninguém erra mais, tá? Meus alunos nos últimos exames não erraram a peça, sempre acertam qual é a peça. Erram outras coisas, mas acertar a peça, acerta sim. Você vai acertar, você é bom, confia em você, bota fé que vai dar certo, tá? Então vamos lá. Entendida a ação, quem que pode entrar com essa ação? Ó, tem que ser proprietário, tá? Ou o possuidor. Porque, gente, a ideia é que ele seja possuidor. Mas se ele é proprietário, ele tem a posse indireta, concordam? Beleza. E quando eu falo, inclusive, o fiduciário, imagine o seguinte, você compra um carro, tá? Só que você não tem dinheiro para comprar o carro, aí você fala o quê? O banco. Bate lá o banco, seguinte, cara, você me empresta uma grana, aí o banco te olha, fala, é a minha atividade emprestar dinheiro, né? Mas claro que tem uns juros. Aí ele te empresta, faz lá o cálculo, tal, parcelas mensais, você vai comprar um carro, então beleza, eu compro o carro para você, tá? É uma alienação fiduciária e deixo com você na base da confiança, essa é a lógica, tá? Quando você terminar de pagar, a propriedade consolida para você, ponto. É isso que funciona na alienação fiduciária. Aí esse carro é penhorado num processo judicial, tá? O banco fala, opa, eu sou proprietário fiduciário, tá? Tá na mão do cara só na minha confiança. Então eu posso apresentar embargo de terceiro? Posso. E por que ele apresenta embargo de terceiro, professor? Para ele exercer o direito dele de preferência, né? Se esse bem for a leilão, né, vendido, o dinheiro que ele levantar ali serve primeiro para pagar o banco. Depois que pagar o banco, o que sobrar é da parte, beleza? Da parte ou da parte contrária, vai depender da situação. Fechou? Tá? Agora, então tem que ser possuidor, né? Pode ser proprietário, possuidor, mas o importante é que tenha a posse ou essa questão aqui do proprietário fiduciário. A gente já vai ver mais um ponto importante, que é uma súmula que eu marquei na sequência, fica tranquilo. Agora, o que é terceiro? A lei vai dizer, no parágrafo 2º do 674, quem são os terceiros. Olha lá. Considera-se terceiro A, o cônjuge ou o companheiro. Mas isso aqui foi uma inovação do código, né? Equiparou a situação familiar ali entre cônjuge e companheiro, tá? Beleza. Quando defende a posse de bens próprios ou de sua ameação, ressalvado o disposto no 843, tá? Então vamos lá, o que é o 843? Quando há constrição sobre bem indivisível. Vamos conversar um pouquinho sobre isso. Então, imaginemos que uma pessoa seja ré num processo, tá? João é réu num processo, numa cobrança de dívida, tá? Vai lá e penhora-se um bem do João, um imóvel do João. Só que o João é casado no regime da comunhão parcial de bens. Esse bem não é só do João, também é da esposa. O que a esposa pode fazer? Opa! Embargos de terceiro. Mas calma aí. Por quê? Para defender a metade dela, a meação dela. A dívida é só do João, a princípio, né? Se não há prova de que a dívida foi contraída, melhor, se existe prova de que a dívida foi contraída só em favor dele, é só dele, ponto. Então ele que tem que responder. A esposa não vai poder perder o bem. Mas aí tem essa ideia do bem indivisível. O que é isso? Gente, o que o código fez agora foi algo muito interessante que a jurisprudência já fazia antigamente. Olha o que acontecia antes. Eu ia lá, penhorava uma casa do cara. Não era bem de família, uma casa, por exemplo. Aí vinha a esposa e dizia, embargos de terceiro. Eu quero a minha ameação, então não pode penhorar. Aí você fala, tá bom, não vou penhorar para proteger a metade dela. Mas aí eu vou ficar chupando o dedo? Não, né? O que o código falou? Se o bem é indivisível, como é uma casa, por exemplo, a depender pode dividir, mas tem casas que são indivisíveis. Apartamento é bem indivisível, não tem como dividir, né? Fazer um apartamento aqui, dividir em dois, não, ele foi feito daquela forma, ainda que você consiga dividir do ponto de vista olhando para ele, mas formalmente não é possível. Então, é um bem indivisível, né? Tem uma entrada, tal, tem que ser daquele jeito. O que acontece? A esposa vai ter direito à ameação. Na hora que vender esse imóvel num leilão, o que acontece? Metade do valor é teu, esposa, isso a gente não discute. A outra metade é que vai servir para pagar a dívida. Então assim a gente consegue conciliar os dois pontos. Tanto protege a ameação do cônjuge, como também protege o credor que está penhorando esse bem, por exemplo. Tá? Agora, observação inicial sobre o cônjuge, importante. O fato de o casal estar separado judicialmente não obsta, né, não impede o ajuizamento dos embargos de terceiro para a defesa da ameação
em imóvel ainda não partilhado. Por quê? Porque se o imóvel não foi partilhado ainda, ele ainda pertence ao casal. É possível alguém se separar judicialmente e não ter feito a partilha dos bens? É possível sim. Muitas vezes o casal se separa, tá? Mas a partilha dos bens fica para um segundo momento, já que ela é mais complexa, mais enrolada, mais demorada. E aí cada um já fica livre ali para seguir a sua vida, tá bom? E aí, sobre o cônjuge, uma outra observação muito importante. Quando cai em prova, gente, sério, todo mundo erra isso aqui. Você erraria se não tivesse essa aula, vai acertar. Ó, quando em processo judicial ocorre a penhora de bem imóvel ou direito real sobre imóvel, necessária se faz a intimação do cônjuge, do executado, né? Salvo se forem casados no regime de separação absoluta de bens. Professor, isso não tem nada a ver com embargos. Não, isso tem a ver com execução. Tá, mas tem tudo a ver, gente. A execução é um tema que cai muito e muito relacionado com os embargos. Então, cuidado lá. O que eu tô dizendo? Ó, se eu sou réu num processo judicial, tá, Guilherme? Uma execução, e penhoram um apartamento meu, tá? O que tem que fazer? Intimar a Bruna. Por quê? Porque eu sou casado no regime da comunhão parcial de bens. Se eu fosse no da separação absoluta de bens, não precisaria. Mas como eu sou no regime da comunhão parcial, mas o AP está no seu nome. Pois é, mas eu sou casado, tem que intimar. Beleza. Aí intima. O que a Bruna pode fazer? Aqui, cuidado. A Bruna teria uma dupla legitimidade. Olha que sacanagem. Ela poderia apresentar embargos à execução e embargos de terceiro. Os dois, sim. Às vezes, na prática, se apresenta um só e o juiz aceita. Mas, tecnicamente, embargos à execução, caso você quisesse discutir a dívida. Ó, a dívida é errada, a dívida está prescrita, esse valor já foi pago, sei lá, isso não é título executivo. Discutir a dívida ou o título. Ponto. Embargos à execução. Caso a Bruna quisesse discutir e proteger a ameação do bem, tá? Vamos imaginar que fosse um bem divisível. Vamos imaginar que fosse um terreno meu, desse para dividir. Aí ela apresentaria os embargos de terceiro, tá? Beleza? Tranquilo? E aí nós temos a súmula 134 do STJ, que eu mandei você grifar lá, ó, marcar, que vai reafirmar isso daí. Embora intimada da penhora imóvel do casal, o cônjuge do executado pode opor embargo de terceiro para a defesa de sua meação, tá? Então, ele pode ou embargos à execução para discutir a dívida que está sendo cobrada, a dívida vale, não vale, prescrita, não prescrita, e embargo de terceiro para proteger a sua meação, sua metade do patrimônio. Beleza? Então já falamos do cônjuge. Cônjuge companheiro é o que cai bastante. A OAB gosta quando põe embargo de terceiro em prova, vai lá e mete a questão do cônjuge. Muito comum cair, tá? Segunda hipótese, mais raro de cair, mas importante na prática. O adquirente de bens cuja constrição decorreu de decisão que declara a ineficácia da alienação realizada em fraude à execução. O adquirente de bens cuja constrição decorreu de decisão que declara, professora, não entendi nada. A redação não é muito boa, mas eu te explico. Fica tranquilo, tá? Imagine que eu comprei um carro de alguém. Comprei um carro, pô, que legal, tô com esse carro. Aí, tá? Esse carro foi penhorado num processo. Foi penhorado num processo em que o juiz disse assim, ó, essa venda do carro foi feita em fraude à execução. Por isso, ó, vamos lá. Guilherme está cobrando uma dívida, vamos lá. Antônio de Bruno, para não errar, né? A e B. Antônio cobrando uma dívida de Bruno. Beleza? Beleza. Aí Antônio procura bens e não acha. Mas descobre que quando o processo foi ajuizado, logo depois Bruno vendeu um carro para Carlos. Carlos não tem nada a ver com a parada. Não, a princípio não. Aí o Antônio falou, seu juiz, o seguinte, o Bruno já era a parte em processo judicial, já era réu, sabia que era réu e vendeu um carro e agora não tem patrimônio nenhum. Eu quero, excelência, que o senhor declare a fraude à execução. Ou seja, que essa venda
desse carro do Bruno para o Carlos seja ineficaz. E o juiz diz assim: declaro a ineficácia da venda, determinando a penhora sobre o carro. Carlos olha aquilo e fala: peraí, mas o carro é meu. É teu, mas o juiz declarou fraude à execução. Mas como é que eu vou me defender se eu não sou parte no processo? Por isso que você tem a via dos embargos de terceiro. Para se defender, por exemplo, para mostrar que não teve fraude à execução nesse caso. Beleza? Entendido? Duas últimas hipóteses e aí a gente fecha essa aula e depois segue para não ficar muito longa, tá? Quem sofre constrição judicial de seus bens por força de desconsideração da personalidade jurídica de cujo incidente não fez parte. Isso aqui é coisa de juiz aloprado que faz às vezes, tá? Assim, ó, minha ação, Guilherme, contra a Alfa Tecnologia Limitada, com 3 sócios, o sócio A, o sócio B e o sócio C. Aí eu chego pro juiz e falo: ô juiz, o seguinte, eu quero desconsiderar a personalidade jurídica dessa Alfa, porque eu não tô achando patrimônio. Vou lá, faço um incidente de desconsideração. O juiz vai lá e desconsidera. Só que não cita o povo. O A, B e C nem sabem desse negócio. Quando o A, o B e C acordam um dia, eles notam que a conta deles está bloqueada. Eles falam: pô, que sacanagem, cara. Aí ele vai olhar: é que desconsiderar a personalidade jurídica. Pois é, mas eu tinha que ter participado desse incidente. Não participou, cabe então embargo de terceiro. Isso daqui só vai acontecer se você tiver juiz aloprado, como eu disse, que faz coisa errada. Porque ele tem que instaurar um incidente, né? O incidente tem que ser instaurado e tem que ter o contraditório, tá? Quarta hipótese: o credor com garantia real para obstar a expropriação judicial do objeto de direito real de garantia, caso não tenha sido intimado nos termos legais dos atos expropriatórios respectivos. Muito comum isso daqui também por erro judicial ou erro de cartório. Quando você faz a penhora sobre um bem e aí você olha esse bem e descobre que sobre esse bem tem uma garantia real, por exemplo, eu tenho lá um carro alienado fiduciariamente, eu tenho que intimar o agente fiduciário, o banco, certo? Certo. Eu tenho um imóvel que está hipotecado em favor da Caixa, eu tenho que intimar a Caixa. Se eu não intimo esse povo, pode o terceiro chegar e entrar com embargo de terceiro para evitar que esse bem vá a leilão, tá? Mas e se for a leilão? Se for a leilão, ele vai receber o direito dele. Ele tem a preferência do produto da venda, paga-se primeiro ele, tá? E para fechar, a súmula 84. Ó o que eu vou te contar aqui. Muitos, é porque é muito mesmo, dos embargos de terceiro que a gente vê andando por aí pelo judiciário, professor, eu nunca vi, é que você não tem imaginação fértil, eu sempre vejo, são fundados nesta súmula. O da tua prova também pode ser, por isso que eu mandei se marcar. É admissível a oposição de embargos de terceiro fundados em alegação de posse advinda do compromisso de compra e venda de imóvel, ainda que desprovido de registro. Vou contar uma história para vocês. Vamos fazer o seguinte, eu conto essa história na volta do bloco, senão vai ficar muito longa. A história vai dar para entender bem o teor dessa súmula e a gente segue com os demais aspectos. Beleza? Tranquilo? Esse não é um assunto fácil. Não é. É um dos assuntos mais difíceis do processo civil, na minha opinião. Espero que eu esteja conseguindo aclarar as suas ideias. Se não está claro, você já sabe, não custa lembrar. Me manda um WhatsApp com a tua dúvida que eu vou sanar para você. Não vai não, vou sanar para você. Nem que eu grave um vídeo para você do meu celular te explicando esse negócio de volta. Tá bom? Um grande abraço, bons estudos e até mais.